Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4 e versículo de número 16. A glória de Deus. Louva a Deus pela vida do nosso pastor setorial, pastor Edson Silva de Melo. Louva a Deus pela vida de cada pastor que aqui está, cada dirigente, a cada obreiro, aos irmãos, né, irmãos? Hoje é um dia especial, estaremos participando da ceia do Senhor. Louva a Deus também pela vida do meu pastor local, pastor Francisco Ângelo, a congregação do Serraria 1. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4 e versículo de número 16, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Podeis tomar o vosso assento. Deus seja louvado. Meus irmãos, assim como nós sabemos que existe o bem, nós sabemos também que existe o mal também. Quando nós olhamos para a história bíblica e nós percebemos e aprendemos que quando Lucifer, que foi um querubim, o anjo ungido por Deus, o anjo que a cada passo que ele dava, saía um louvor de si para Deus, o anjo diferenciado, um querubim, este mesmo Lucifer, ele, um anjo de luz, quando ele coloca em seu coração de ser maior do que Deus ou ser igual a Deus, ele coloca o pecado agora em teu coração, nasce o pecado no coração dele. Então a Bíblia diz que não se achou mais lugar para ele, e ele foi lançado por terra, juntamente com a terça parte que estava com ele, naquela rebelião contra o Senhor nosso Deus. E aqueles anjos que ficaram, eles foram selados e foram chamados de anjos eleitos, filhos de Deus, da primeira criação. E Lucifer, que era um querubim, após ele cair da graça de querubim ungido, estabelecido no monte da congregação, enfim, ele se decai para diabo, Satanás, o acusador, o inimigo da igreja de Jesus Cristo. E aquela terça parte começa a se chamar agora de demônios, adeptos, ajudantes de Satanás. Então, quando nós olhamos para essa história, nós percebemos que no Antigo Testamento, ele luta e luta e luta contra diversos homens de Deus, e ele quer destruir todos aqueles que servem ao Senhor nosso Deus. Então, nós vemos mais à frente, em Novo Testamento, um tribunal no mundo espiritual. E este tribunal é um tribunal para aquele que pecou. Quando uma pessoa peca, se algum irmão pecasse, o diabo subiria até o Senhor. E quando ele subiria até o Senhor, ele iria falar: olha, entrega a vida dele para mim, porque ele pecou. E está escrito que aquele que pecar é digno de morte. O salário do pecado é a morte. Então ele sobe até diante de Deus e pedindo este irmão e esta irmã, dizendo: olha, entrega ele para mim, porque ele pecou. Está escrito que o salário do pecado é a morte. Então certo é o Senhor me entregar.
Deus se levanta para completar agora um juízo para esta pessoa que pecou. Quando Deus se levanta, Deus diz para ele: olha, mas quantas testemunhas tem? É necessário ter testemunhas para que a pessoa fosse acusado. Então Deus se levanta, e quando Deus se levanta, Lucifer, Satanás, o diabo, ele diz: olha, não precisa de testemunha. Mas como não precisa de testemunha? Olha ele lá, Senhor, olha ele está no quarto, e está orando, está confessando, está dizendo: me perdoa, Senhor, porque pequei, me perdoa, Senhor, limpa, Senhor, a minha vestimenta, para que eu tenha direito de entrar na cidade pelas portas. Deus olha e diz: é verdade, ele está confessando, e eu confesso. Os irmãos que são advogados, ou os irmãos que conhecem um pouco de lei, sabem que uma pessoa que comete um crime, e ela confessa este crime, ela é digna de condenação, ela pega a pena mínima, mas certamente esta pessoa certamente será condenada com a pena reduzida. Enfim, então Deus se levanta, e o diabo diz: olha lá, ele está orando. Qual é o servo de Deus? Qual é a serva de Deus que tem um deslize, sendo grande ou sendo pequeno, não vai dobrar o joelho e dizer: Deus, tem misericórdia da minha alma, porque eu deslizei, Senhor, tem misericórdia este mês, Senhor, eu fiz algo que te desagradou, Senhor, me perdoa. Então o diabo irá mostrar: olha lá, ele está confessando este pecado. Deus irá dizer: é verdade, ele está confessando o pecado, então ele é digno de condenação. E o diabo diz: olha, entrega-lhe para mim, Senhor. Quando Deus se levanta e Deus vai determinar o juízo, Deus olha, quando Deus vai determinar o juízo, uma voz neste tribunal que tem na Bíblia Sagrada, e nós sabemos que existe no mundo espiritual, se levanta uma voz dizendo: olha, eu peço absolvição do meu cliente agora. Deus olha e diz assim: olha, mas como pede absolvição? Está aqui, ele pecou, está tendo acusação, ele está confessando, ele é réu, confesso. E este advogado que está na segunda epístola de João, capítulo de número 2, que diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas se alguém pecar, tem um advogado para com o Pai, ele se chama Jesus Cristo, o justo. Este advogado fiel, ele se coloca nesta sala, e ele diz: sem mesmo meritíssimo, está escrito mesmo, que aquele que pecar é digno de morte, será entregue para a morte. Mas também está escrito que o meu sangue, ele mostra a mão com a marca de sangue, e diz: o meu sangue purifica de todo pecado, o meu sangue lava de todo pecado, não há pecado que o meu sangue não possa cobrir, o meu sangue purifica de todo pecado. Quando você se colocou na presença de Deus, quem sabe você estava sendo digno de uma condenação, digno de uma grande condenação. Quem sabe você chegou aqui nesta noite até mesmo digno também de uma condenação, mas saiba você que o Senhor Jesus, ele está aqui nesta noite para te dar vitória. O sangue dele te purifica de todo pecado e de todo mal. Só quem acredita nisso, levanta a mão para dar glória a Deus. A maior promessa da Bíblia Sagrada não é que nós receberemos um carro abençoado, não é que nós receberemos um apartamento abençoado. Não, a maior promessa da Bíblia Sagrada é a salvação. Os irmãos que são mais senhores, eu sou novo ainda, posso dizer que sou até mesmo um novo convertido por ter descido nas águas há 16 anos atrás. Eu sei que tem muito irmão aqui que tem muito mais caminhado do que eu na fé. O pastor Edson, por exemplo, antigamente a pessoa vinha para a igreja, ela não queria saber se Deus ia abençoar a vida financeira dela, ela não queria saber o que Deus ia fazer na vida dela, ela se rendia aos pés de Jesus, porque Jesus Cristo havia feito uma promessa, e esta promessa é que ele tiraria uma igreja desta terra e levaria, e esta igreja ficaria com ele para todos sempre. Mas os tempos mudaram, mas a maior promessa na Bíblia Sagrada
Não é que Deus vai te dar uma condição financeira boa. Não é que Deus vai levantar um ministério na tua mão. Não é que Deus vai te usar na terra. A maior promessa na Bíblia Sagrada é que Deus tem um céu preparado para esta igreja. Esta igreja entrará no céu e será pelas portas. Esta igreja encontrará com o Senhor nas nuvens. Se o arrebatamento da igreja acontecesse agora, iria ficar todos os bens, iria ficar a sua roupa, o teu apartamento, a tua casa, o teu dinheiro, a tua empresa, ia ficar tudo, nada vai ser levado. Se acontecesse o arrebatamento da igreja agora, imagine como não seria este dia. Os corpos serão transformados. E após os corpos serem transformados, subirão ao encontro do Senhor até as nuvens. Aí vai ser feita uma contagem. Vão chamar agora o IBGE, Instituto Brasileiro Geográfico de Estatística. O IBGE vai começar a fazer a contagem de quantas pessoas sumiram. Vão olhar aqui em Diadema, vão ver que a população diminuiu. Vão olhar na capital, vão ver que a população da capital de São Paulo diminuiu. Vão olhar nos outros estados e vão ver que sumiu um povo. Um povo sumiu. E aí irá ficar esta pergunta. O IBGE deixará no ar esta pergunta: cadê este povo? Que povo é este que não está mais na terra? Que povo é este que foi levado e ninguém sabe para onde, no milésimo, no abrir de piscar de olhos, no milésimo de segundo, esta igreja será tirada desta terra. Não há por que nós estivéssemos aqui nesta noite se não acreditarmos no arrebatamento da igreja. Este é o motivo de eu e você vir aqui adorar. Este é o motivo de nós fazermos a obra de Deus. Este é o motivo de nós ficarmos firmes e fiel na presença de Deus. Se você tem tido um deslize ou uma tropeçada, se prepare, porque o advogado fiel, ele pode pleitear a tua causa nesta noite, e você pode sair daqui nesta noite com as tuas vestes brancas, purificado de todo mal e de todo pecado. Essa igreja será levada. Após essa igreja ser levada, estará com o Senhor. Eu vou correr aqui, irmão, tem poucos minutos. Esta igreja agora encontra com o Senhor. A igreja irá passar por um crivo divino. É o crivo que vai entregar os galardões dos servos que fizeram a obra do Senhor e foram fiel. Será entregado os galardões e será entregue também as coroas da vida. Por exemplo, quando a igreja passar por este tribunal, os classificados serão galardoados com ouro, prata e pedras preciosas. Aqueles que foram desqualificados pegarão madeira, feno e penha que o fogo consumirá. Após estes galardões, a igreja se colocará em outra região, e o Senhor agora vai fazer o julgamento para entregar a coroa que o Senhor havia prometido. As 5 coroas na Bíblia Sagrada. A primeira coroa se chama coroa de alegria, que será para aqueles que tiveram muitas tristezas nesta terra. Está em Filipenses capítulo 4, versículo 1. A segunda coroa será chamada coroa da vida, que será para aqueles que não amaram as suas vidas por amor do evangelho, antes foram fiel até a morte. Tiago capítulo 1, versículo 12, e Apocalipse capítulo 2, versículo de número 10. A terceira coroa se
chama coroa incorruptível, que será para aqueles que não andaram segundo a carne, mas andaram segundo o Espírito. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, e 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 4. A quarta coroa se chamará coroa de justiça, que será para aqueles que amaram e guardaram a vinda do Senhor. Neste caso, esta coroa são para todos aqueles que foram levados, porque se não estiver esperando, não vai subir. A quinta coroa se chamará coroa de glória, que será para aqueles que, pioneiros e desbravadores, que não mediram esforços em prol o evangelho de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 4. Após a igreja passar por este crivo, este julgamento que não tem nada a ver com salvação ou não ser salvo, todos aqueles que subiram já estão na glória com o Senhor. Agora a igreja se retirará, e a igreja há de sentar numa mesa, e quando a igreja se assentar nesta mesa, nós seremos servidos pelo Senhor. Nós estaremos na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e com os outros servos de Deus que foram fiéis até o fim. Eu quero abrir um parênteses nesta pequena mensagem, e eu quero profetizar sobre a tua vida, meu irmão. Você há de sentar naquela mesa, a tua família há de sentar naquela mesa. A promessa que Deus te fez está de pé na tua vida. Deixa eu ver quem está crendo. Quem crê, levanta a mão para dar glória a Deus, porque aquela mesa está preparada para te receber. Aquela mesa está preparada para te receber. Shanai comanto nagashude canta fly, lamanto terramanto labashure canta labashai, teika nagashude canta fly. Ora mandai, eu estou sentindo a presença dele aqui. Você já sentiu a presença dele aí? Porque ele está aqui para te dar vitória, ele está aqui para lavar tuas vestes, ele está aqui para receber a tua adoração. Deixa eu ver se ele vai encontrar adorador neste momento. Adora ele. Enquanto isso está acontecendo, a grande tribulação, todos sabem, tem o período. A grande tribulação tem dois períodos. Um período de 3 anos e 6 meses, e um período de mais 3 anos e 6 meses. Após acontecerá vários acontecimentos. Por exemplo, o anticristo levantará uma estátua de ouro e colocará o povo para adorar, mas os judeus não vão adorar, porque eles vão dizer: está escrito que para nós não adorar nada que há no céu, nem semelhante o que está na terra, nem semelhante o que está embaixo da terra. Então este anticristo, que vai ajudar todos no primeiro período da grande tribulação, porque os bens que ficaram da igreja, então vai ser muito fácil de ajudar. Vaga na faculdade, vaga na escola, vaga em todo lugar, vaga em emprego, e vice-versa. Quando passar este período de 3 anos e 6 meses, ele se manifestará. Então ele entregará agora juízo para toda Jerusalém, todo Israel. Então o povo estará nas mãos do inimigo, e terão que morrer pela sua própria salvação. Os irmãos conhecem muito bem a história. Enquanto isto, esta igreja está sentada na mesa com o Cordeiro. Enquanto isto, esta igreja aqui de Diadema, Assembleia de Deus no setor 28, estará sentado na mesa do Cordeiro. Estará sentado na mesa do Cordeiro. Deixa eu ver se tem alguém que está crendo. Você vai sentar naquela mesa. Passou o período. Este anticristo, ele está agora contra todos que servem ao Senhor e não subiram no arrebatamento. Agora ele estará também contra Israel e toda Jerusalém. Aquele anticristo, ele vai convencer, ele será levantado como um líder mundial, e ele ele vai ali mostrar para todas as nações: olha, o problema é este povo de Israel. E vai vir desde Moisés, e vai mostrar quando a terra abriu, e vice-versa, e vai vir mostrando
e todos vão concordar dizendo: é verdade. Mas o que o Senhor quer fazer, vamos fazer uma guerra contra Israel, e quando tiver todo o povo reunido para destruir toda Israel, estarão lá aviões de caça, aviões de guerra, estará lá todo aquele povo, uma grande guerra aconteceria. O rei Davi, quando está na tua cadeira, ele tem uma revelação do Salmo de número 121, ele diz: elevo meus olhos para o monte estava cercado, ele está tendo uma revelação escatológica após a vinda do Senhor. Então ele está dizendo: olha, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? É uma pergunta, ele está perguntando: da onde vai vir o nosso socorro agora? Estão todos reunidos, as melhores emissoras de televisões, as emissoras de rádios, está ali o Facebook, o WhatsApp e toda a tecnologia que será usada para anunciar a desgraça de toda Israel. Então estão ali, e de repente alguém começa uma contagem regressiva, e nesta contagem regressiva começa a contar: é 4, é 3, é 2, é 1. Quando vai chegar o período de exterminar toda Jerusalém e toda Israel, de repente alguém olha nos ares: o que está acontecendo? Apareceu algo estranho, diferente, um homem montado no cavalo branco, com cabelo branco como a neve, com os pés como latão reluzente, com os olhos como tocha de fogo, e na tua coxa estará escrito: ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Coxa na Bíblia Sagrada é pacto de Deus com o homem. Lembra Abraão? Ele chama agora Eliezer e diz: olha, busca agora uma futura para o meu filho Isaque. Ele diz o que? Coloca a mão debaixo da minha coxa e jura um juramento na presença de Deus. Eliezer coloca a mão debaixo da coxa e jura para Abraão: eu vou ir e vou voltar. Quando o rei Davi, ele é ungido a rei, ele senta na cabeceira da mesa e ele come a coxa do carneiro. Coxa, símbolo de pacto. Coxa, símbolo de aliança inquebrável. Coxa, símbolo de pacto com o homem. Aparece Jesus, na mão não está escrito nada, na testa não está escrito nada, mas na coxa está escrito: ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o pacto que ele fez com a tua vida. Alabracai, alabrachope, alabracópia, alabraquévia. É o pacto que ele fez de salvação com a tua família. A aliança que ele tem contigo é inquebrável. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na coxa, a Bíblia diz que com o assopro da sua boca, ele destrói os aviões de caça. Ele destrói todo aquele povo. E o nome de Deus é glorificado. Ele aponta para aquelas câmeras e diz: olha, eu não falei que na minha vinda todo olho me veria. Quando ele instaura agora, passa o período, ele irá colocar agora o seu reinado, ele reinará por 1000 anos nesta terra. Na sua primeira vinda ele veio para morrer, mas na segunda vinda ele virá para reinar por 1000 anos. Na primeira vinda ele veio como príncipe ungido, mas na segunda vinda ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na primeira vinda ele veio humilhado, mas na segunda vinda ele virá exaltado. Na primeira vinda ele veio montado no jumento, mas na segunda vinda montará no cavalo branco. Na primeira vinda ele veio para servir, mas na segunda vinda ele virá para reinar. Na primeira vinda ele veio como cordeiro, mas na segunda vinda ele é o leão da tribo de Judá. Na primeira vinda ele veio na manjedoura, mas na segunda vinda se assentará no trono de glória. Na primeira vinda ele era desprezado entre os homens, mas na segunda vinda ele virá reger toda Jerusalém. Na primeira vinda ele veio pagar tributo à nação,
nasceu, mas na segunda vinda ele regerá com vara de ferro. Na primeira vinda ele veio salvar um homem, mas na segunda vinda ele virá governar o mundo. Era para você ter dado glória a Deus. Eu já passei do horário que foi me dado. Aqueles que criticam a Bíblia Sagrada, já estou entregando, pastor. Ele diz que o livro do profeta Ezequiel, ele é um livro que ele não é muito conceituado, porque Ezequiel, no capítulo de número 42, há uma profecia que não se cumpriu. Todas as profecias do livro do profeta Ezequiel se cumpriram, mas no capítulo 42, você vai ver que há um templo, e ele conta deste templo, e até hoje este templo não existe, porque este templo, ele irá ser colocado na terra, quando Jesus Cristo, ele reinar por 1000 anos, e neste templo Jesus Cristo, irá pegar toda a igreja que foi arrebatada, toda a igreja que está com o Senhor, irá colocar neste templo, dentro deste templo, e vai colocar um regente, rei Davi vai reger. Então eles começam a ensaiar, e quando eles começam a ensaiar, todo o céu percebe que aquele louvor é diferente, porque o louvor da igreja tem poder, o louvor da igreja chega até o Senhor, o louvor da igreja tem poder. Você já viu o anjo louvar, e as cadeias caem por terra, mas Paulo e Silas louvou, e as prisões caíram por terra, enfim. Quando a igreja se reunir neste lindo coral, dentro deste templo de Ezequiel, capítulo de número 42, a igreja estará ali com o Senhor, e quando a igreja chegar ao período desta festividade, que irá se apresentar ao Senhor, será colocado 2 tronos dentro deste templo, um se assentará Jesus, e um se assentará o Senhor nosso Deus. Quando o rei Davi começa a reger, aquele povo que está adorando, aquele povo que está ali, porque não cederam e creram na promessa que Deus havia feito, aquele povo está ali clamando, adorando e louvando a Deus. Deus está vendo. Jesus se levanta do trono, e quando Jesus se levanta do trono, Jesus diz: olha, meu Pai, este povo é a igreja que eu comprei, e mostra a marca que há na palma da sua mão, marca de sangue. E quando ele mostra a marca de sangue, o Senhor nosso Deus, ele se levanta do trono e aplaude a igreja. Você vai estar naquele coral, só quem vai cantar naquele coral, levanta a mão para dar glória a Deus.